A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar o assunto abordado no final do último vídeo, que eu ia falar sobre a armadura de Deus. O crente está numa verdadeira guerra espiritual. É um combate, entende? É um combate constante. Pedro, lá em 1 Pedro, vamos falar aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, que diz: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a carne. Todos os desejos que combatem contra a alma, todos os desejos vêm para tirar a nossa espiritualidade. O crente, como eu disse, está num constante combate espiritual. Entende? Este combate não vai acabar até que ele entre nos céus de glória. Nesta terra esse combate continua. Então, como nós estamos falando sobre batalhas espirituais, né, que Paulo chama de batalha da fé, é necessário que o crente esteja revestido do poder de Deus. Então ele fala aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, sobre a armadura de Deus. Então ele usa a vestimenta de um soldado, os apetrechos de guerra, a vestimenta de um soldado para a guerra, para falar sobre a armadura de Deus. Bom, isso é um sentido figurado que significa uma armadura espiritual. Bom, o crente, ele está num combate, numa guerra constante. Te pergunto, quem é que vai ser alvejado primeiro? Aquele que está na frente da batalha ou aquele que está atrás? Na lógica, é claro, aquele que está na frente da batalha. Aquele que está na frente da batalha vai ser facilmente atingido. Quem são esses? São os valentes. Deus está à procura de valentes que não temem a morte, que dão suas vidas pelo reino de Deus nesta terra, que estão em constante batalha de oração, que estão ativos na obra, porque existem crentes ativos e crentes inativos, crentes constantes e crentes inconstantes, crente cheio do Espírito Santo e crente vazio do Espírito Santo. Então, ele diz aqui no versículo 10: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer no Senhor é estar na vontade do Senhor, estar junto com Ele. Eu, quando estou em obediência a Jesus, eu estou no Senhor. Quando eu estou em desobediência a Jesus, eu estou fora de Jesus, não estou em Jesus. E na força do seu poder, o poder de Deus é o Espírito Santo, quer dizer, o crente tem que estar sempre cheio do Espírito Santo por causa deste combate. Isto é para crente que quer honrar o nome de Jesus. Isso é para vaso de honra na casa de Deus. Existe crente que não estão ligados a isso, são religiosos. Mas eu estou falando aqui para crente que está na frente da batalha, que está no combate, que é constante do Senhor, que está sempre lutando, está sempre em guerra espiritual. Entende? Revestiu de toda a armadura de Deus. Então, quer dizer, Paulo fala de uma roupagem completa. Nós não podemos vestir essa armadura incompleta. Nós temos que vestir ela completa. Entende? Então ele fala os apetrechos da armadura.
para que possais estar firme contra as ciladas do diabo. Está vendo? O diabo está armando laço contra você todo dia, todo instante. Por quê? Ele não quer que você honre o nome do Senhor. Quando você desonra o nome do Senhor, existe crente que não sabe que ele perde crédito, sabe? Ele perde valores, ele deixa de ser justo, e a oração do justo pode muito em seus efeitos, entende? É a oração do justo que pode muito. Então, quando ele não honra o Senhor, ele está perdendo crédito. Sabe quando você perde crédito? Né? Você não compra em lugar nenhum. Você está sem crédito, você não pode fazer parcelamento em compra nenhuma. Você não vai pagar a prestação, você tem que pagar à vista, porque você não tem crédito. E o que é perder crédito diante de Deus? Quer dizer, este crente, a voz dele não é ouvida lá. Ele deixou de ser justo. Então é importante andar na justiça, porque quem é que gosta de não ser ouvido? Será que você alguma vez já conversou com alguém e aquela pessoa não estava nem aí para você? Que não estava ouvindo você? Hein? Não queria ouvir você. Não estava dando atenção no que você estava falando. Você gostou? Sabe que é você falar e os céus não te ouvir? Então é importante que o crente tenha essa armadura, porque esta armadura possibilita a ele de honrar o Senhor. Senão Paulo não falaria sobre isso. É importante você honrar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, este assunto já é muito falado em batalha espiritual, né? Esta questão de guerrear contra demônios, isso aí está nas mãos dos anjos do Senhor. Os anjos do Senhor pelejam contra eles, pelejam através da nossa justiça. Quer dizer, no outro vídeo estava falando, Deus faz o injusto se tornar justo, porque você é justo. Deus faz o errado se tornar certo, porque você anda na verdade e você é um homem justo, você é uma mulher justa. Então nada pode dar errado para você, porque você anda na justiça. É importante você saber disso, tá? Se tem alguma coisa dando errado na tua vida, então olhe para você e veja se você está andando na justiça. Porque se você está dando tudo errado na tua vida, você está andando na injustiça. Alguma coisa você está fazendo de errado. Porque todas as coisas contribuem para o bem. Nos lugares celestiais. Então, quer dizer, o combate de oração é aqui e lá, sabe? Aqui e lá. Eles resistem às nossas orações lá para que ela não chegue, para que o anjo que pega a sua oração e não consiga levar, nem consiga descer com resposta. É uma batalha espiritual. Tudo que acontece no reino espiritual, Deus o faz através dos seus anjos. São os anjos ministradores que a Bíblia chama de nossos conservos. Não é isso? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Toda a armadura de Deus, porque você não sabe o que vai acontecer no dia mau. O dia mau pode ser daqui a 1 minuto, 2 minutos, 1 ano, 2 anos, 1 semana, 1 mês. Pode acontecer alguma coisa ruim. Então você tem que estar com todo o revestimento, tudo para honrar o nome do Senhor. José, ele honrava o nome do Senhor. E porque ele honrou a Deus, Deus o honrou. A quem me honrar, honrarei.
É importante que você deixe de pecar. É importante que você ande na presença de Deus. É importante que você faça aquilo que Deus está ordenando você fazer. É importante que você ande, na verdade, com a vida justa, porque você só vai ter crédito diante de Deus. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Então, havendo lutado, combatido, você ficou firme. Aleluia! Deus te concedeu a vitória e você está firme. Você não pode vacilar. Agora você vai relaxar? Não, você não pode relaxar, porque vai vir outro combate. Entende? Deus está à procura de homens de combate, tá? Essa elite é rara. Esse pelotão é raro. São poucos que estão no combate constante. E calçado os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Eu entendo que todo pregador que é um combatente da fé, pregador fervoroso da fé, é homem de paz. Se ele não for homem de paz, ele não está aprovado para ser um pregador ganhador de alma. Por quê? Porque ele tem que ter paz para dar paz ao coração daqueles que ouvem ele. Entende? Se eu sou um homem de contenda, como eu vou trazer paz ao coração de outros, né? O Senhor Jesus deu ordem aos seus discípulos de 2 em 2 e disse: a casa que você chegar, desça a sua paz. Se não receberem a paz vai voltar para vós. Então, quer dizer, Jesus chamou homens de paz para pregar a sua paz. Louvado seja o nome do Senhor. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, é através da fé, é através daquilo que nós cremos, que nós combatemos e nos defendemos de Satanás. As astutas ciladas de Satanás, tem que haver uma resistência, assim como Jesus resistiu o diabo nos 40 dias de jejum no deserto, né? Você vê que o diabo usou a palavra de Deus para tentar seduzir Jesus. Ó, lança-te daqui abaixo. E está escrito, e darás ordens aos seus anjos a teu respeito, aquela coisa toda, e eles não vai deixar que nenhum mal te aconteça. Jesus disse: não tentarás ser o vosso Deus, né? Então, você vê que Satanás ele tem as suas astúcias, né? Quer dizer, as suas habilidades para enganar. Tomando sobretudo o escudo da fé para que possais podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, falar sobre dardos inflamados, né? O crente tem que estar revestido, porque Satanás lança setas malignas, setas de enfermidade, dor, faz o crente não conseguir andar, não conseguir falar. Eu tenho experiências, já vi coisas acontecer nesta área. Eu vi um pregador que era o último dia da cruzada dele. Na madrugada, Deus mandou ficar uma madrugada orando por ele, porque eu estava numa cruzada ajudando este pastor. E ele, no último dia, naquela madrugada eu orando, eu vi uma grande serpente que se levantava contra ele e amarrava ele. Na hora da pregação ele não chegava, e já tinha dado horário para passar a palavra para ele, e ele não chegava. E depois que ele chegou, né, e pregou, e foi uma bênção, houve salvação de almas, e foi uma bênção, foi um avivamento naquela igreja. E depois ele contou o que tinha acontecido, que foi preciso reunir os irmãos, porque ele se sentiu oprimido, ele não conseguia ir na igreja, sair da onde ele estava para ir para a casa de Deus para pregar a palavra, e ele estava incumbido naquela cruzada, ele não conseguia. Foi o assalto de Satanás. Satanás jogou seta inflamada contra ele, amarrou ele. Não brinque, não. Se você está no combate, você tem que estar revestido do Espírito Santo. De outra vez me chamaram para
orar, um feiticeiro, ele tinha aceitado a Jesus, ele era um homossexual, olha, e ele estava com AIDS. Olha só, ele tinha aceitado Jesus. Uma irmã chamou para mim lá, eu falei, não, eu não vou lá hoje não, marca amanhã eu vou. O que eu fiz um jejum e fui em consagração. Ela foi também. E na hora que nós oramos, ela foi e botou a mão nele. Para que ela botou a mão nele? O braço dela, no outro dia, amanheceu inchado. Ela não conseguia mover o braço dela, porque ela não estava revestida do poder de Deus. Comigo não aconteceu nada. E tem outras e outras experiências de coisas que pessoas vão fazer e fica doente. Né? Vai orar, a pessoa está com uma doença, aí a pessoa vai, bota a mão e vai orar, não está preparado. Sabe o que acontece? Aquela mesma doença que está naquela pessoa pega na pessoa. Eu sei de casos sobre isso. Então, não brinca não, que a coisa é séria. Louvado seja o nome do Senhor. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, falando de salvação e falando da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a palavra da verdade, está falando sobre certeza de salvação. Temos que ter um capacete. Capacete é proteção da cabeça, da sede de comando, né? Satanás joga dúvida no teu coração e aqui você aceita e aqui dá comando para você desanimar, para você desistir. Então você tem que ter uma vida de certeza que Deus está contigo, que Jesus é a verdade, que Ele em breve virá, que você é um servo de Deus, que Deus é contigo, que você vai vencer essa batalha. Satanás é mestre em colocar dúvidas. Então, capacete da salvação fala de certeza. Você tem certeza da sua salvação? Ou você tem dúvida? Né? Paulo fala sobre nós nos aperfeiçoar a nossa salvação. Aperfeiçoar quer dizer, amanhã eu tenho que ter mais certeza do que hoje, né? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigiando nisso. Você tem vigiado para não deixar de orar? Hein? Você tem vigiado? Você querendo ou não querendo, você está numa batalha espiritual. Querendo ou não querendo, você está numa batalha espiritual. E Deus te chamou para vencer essa batalha. Vença essa batalha. Mas primeiro, seja revestido do poder de Deus. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, faça um propósito com Deus para buscar batismo com o Espírito Santo na madrugada. Eu busquei batismo com o Espírito Santo na madrugada e Deus confirmou no meu quarto. Eu era da Igreja Batista tradicional, sabe? E recebi o batismo com o Espírito Santo, a evidência de falar em línguas. Olha, eu comecei a falar em línguas no meu quarto, na minha mente. À noite eu sonhei falando em línguas. Naquela semana, um pastor conhecido nosso da Igreja Metodista Wesleyana me chamou para ir no dia de Pentecostes na igreja dele, e lá eu fui confirmado com o batismo com o Espírito Santo e recebi o dom de profecia. Mas eu estava buscando. Se você não tem, sabe, essa preocupação de ser revestido do poder de Deus, você está perdendo tempo. Você deve se preocupar em ser um homem e uma mulher revestida do poder de Deus. Então, que Deus te abençoe, ore por nós, dê o seu likezinho aí. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por que você não se inscreveu? Se inscreva, porque aqui você vai ver muita coisa da parte desse Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu lar, a sua família. E em nome de Jesus, toda dor no corpo, da planta dos pés, de cachorro vassulhandecou, em nome de Jesus, está repreendido agora, da planta dos pés ao alto da cabeça, todo espírito de dor, sai agora. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe.